Olá pessoal, sou o professor Cláudio Rojo e neste vídeo nós veremos o passo a passo para a elaboração de um planejamento estratégico por cenários, utilizando um modelo que eu desenvolvi no meu doutorado em 2005 na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. Bom, após algumas aplicações, nós pudemos observar que as empresas que se utilizam da análise de cenários para elaborar o seu planejamento estratégico, elas fogem um pouco daquele modelo tradicional, onde simplesmente se faz um diagnóstico do momento, se projeta alguma coisa para se elaborar em função de um futuro e as ações vão se encaminhando para o alcance dos objetivos traçados. Nesse modelo de planejamento estratégico, as coisas ficam um pouquinho diferentes. Por quê? Porque ao invés de imaginar qual será o futuro e simplesmente traçar um objetivo, elaborar as ações para alcançar esse objetivo, nós vamos pensar a empresa dentro das possibilidades de futuro. Porque, afinal de contas, ninguém sabe qual será o futuro. Nós podemos imaginar os futuros possíveis e trabalhar, então, com cenários alternativos. Porque alguns futuros serão aqueles que nós imaginamos, outros serão completamente diferentes. Então, qual é a lógica do exercício de cenários? É nós imaginarmos as possibilidades e tentarmos elaborar ações estratégicas para quando esse futuro chegar, nós termos alternativas de estratégias para utilizar naquele momento. Por exemplo, ninguém imaginava, de repente, que viria uma crise financeira no ano seguinte. Estava todo mundo trabalhando com uma euforia, o mercado bem positivo, o mercado bastante otimista. E quando chega essa crise, né, pego todo mundo de surpresa. Mas aqueles que trabalham com cenários já trabalham com a probabilidade, menor que seja, de que possa vir uma crise em determinado setor ou na economia como um todo e que ela precisa estar preparada. Nesse momento, ela se dá conta que aquelas discussões sobre cenários são muito úteis para que a empresa não seja pega de surpresa. Enquanto todos os concorrentes estão apavorados para tentar resolver o problema, a empresa que planeja por cenários só abre aquela gavetinha onde está lá a estratégia para aquele cenário pessimista e traz para a discussão com a equipe para poder implementar as ações que já foram pensadas antes do problema acontecer. Ou seja, o objetivo do planejamento estratégico por cenários é reduzir aquela ansiedade que acontece quando você está vivenciando o problema. Por quê? Porque você já imaginou aquilo, já se preparou e colocou todas as suas estratégias possíveis a favor dos cenários possíveis também, seja ele otimista, mais estável ou mais pessimista. Então vamos ao modelo. Bom, o primeiro passo é você entender, conhecer qual é a sua organização. Então você, nesse modelo aqui, está lá no número 1, está escrito ali, organização. Organização seria a empresa, ou a prefeitura, ou o governo do estado, ou o exército, sei lá, mas é um órgão, uma instituição, pode ser com ou sem fins lucrativos. Mas aí você rapidamente descreve qual é o nome dela, pode colocar logomarca e tal. O próximo passo, é o item 1.1, é a descrição do caso. Aqui nós vamos falar sobre o problema em si. Ou seja, está ocorrendo uma situação estratégica e nós precisamos conhecer essa situação estratégica para poder entender como a empresa se situa no mercado. Eu vou dar um exemplo simples que acontece aí todo dia. Por exemplo, nós temos aí um mercadinho de bairro, ele está lá há 20 anos no mesmo lugar, está funcionando muito bem, gerou renda para a família estudou os filhos, comprou uma casa na praia, é um negócio muito bom, sustentando a família, está tudo certinho. Mas, de repente, surge uma possibilidade de vir uma rede muito grande e se instalar muito próximo desse mercadinho. Ou seja, uma situação que pode ocorrer com qualquer empresa no seu setor, ter um player novo chegando com força total. Ele é novo na tua região, mas ele já é antigo, já tem uma rede, já tem várias unidades e tem um
potencial muito grande de tomar conta desse mercado. Quando isso acontece, a empresa, se ela não pensou nisso antes, não fez um caixa suficiente, não estabeleceu alguma trincheira, como, por exemplo, um clube de fidelidade com a vizinhança, não fez ali convênios com empresas, sindicatos, escolas, etc., ela não conseguiu formar uma barreira de entrada, ela vai então sofrer as consequências. Bom, mas se essa empresa, que é um mercadinho de bairro, uma empresa familiar, se preparou para isso, pensando nas possibilidades, mesmo que nunca chegue a acontecer, mas enquanto ela existir, se ela pensar que isso pode afetar o curso da história dela de forma negativa, é importante que ela se prepare. Então, aqui, na caracterização do problema, nós vamos pensar o seguinte: qual é a situação estratégica que a minha empresa está vivendo hoje e que pode afetar o ciclo de vida dela? Então, por exemplo, se eu vou fazer esse trabalho de planejamento para um banco tradicional. O banco tradicional hoje enfrenta dois players que estão tentando abocanhar o market share desses bancos tradicionais. Quais são esses dois players, ou grupo de players? Um deles é a cooperativa de crédito. A cooperativa de crédito ela tem a forma de atuação muito próxima da comunidade. Principalmente assim, uma cooperativa de crédito voltada para empresas do comércio local, ou uma cooperativa de crédito voltada para a agricultura, o agronegócio. Nós temos ali, nesse exemplo, algo que, além do cliente, o correntista, ser também proprietário, entre aspas, ali, ser acionista ou cotista dessa cooperativa, ele também ajuda a tomar algumas decisões e, ao mesmo tempo, ele toma crédito, ele deixa dinheiro na poupança, ele movimenta a conta corrente, ele ocupa duas posições. Essa é uma trincheira interessante. Quando chega um banco querendo abocanhar essa carteira de crédito, essa proximidade, esse relacionamento com o cliente é muito grande. Um outro tipo de player diferente que está chegando nesse mercado é justamente o das fintechs. As fintechs são bancos que são totalmente digitais ou majoritariamente digitais, que estão mirando na próxima geração que vai tomar conta da economia. Quem está na faixa aí de 20 até 30 anos, muito propenso a nem querer ir para a agência. E isso favorece, então, essas fintechs. Por mais que a gente saiba que os grandes bancos, os bancos tradicionais, têm também um avanço tecnológico muito grande, que propicia a eles que consigam entrar nesse novo modelo de negócio que é muito mais digital do que presencial. Bom, isso é só para exemplificar como que nós devemos pensar a situação problema. Então, imaginamos aqui, nesse momento, que vamos imaginar que nós somos gestores de um banco tradicional. Nesse momento, quando nós vamos fazer a leitura, qual é a situação problema? A situação problema é, nós temos, vamos supor, 80% do market share de crédito na região. Mas aí nós temos um crescimento das cooperativas, um crescimento das fintechs, o market share está se posicionando de uma maneira um pouquinho diferente. Então, eu estou tendo uma redução, não tem mais 80, tem 79, estou projetando para 78 no próximo semestre. E isso aponta um problema no longo prazo. Então, sim, nós temos uma situação problema, uma situação estratégica que envolve concorrência. Se você trabalha numa empresa e vai fazer o planejamento estratégico dela, essa empresa de um outro ramo completamente diferente, como, por exemplo, uma indústria de refrigerantes. Bom, você pode ter uma indústria de refrigerantes como tubaínas e refrigerantes mais baratos e tal, e posicionado numa região como um refrigerante regional, aquele que tem um custo baixo de distribuição, ele produz e está muito próximo dos supermercados locais e tal, mas que também pode enfrentar um problema que de repente a sua marca está crescendo e isso começa a afetar as grandes marcas de refrigerantes, que têm uma tradição centenária. Então, sim, você tem uma situação problema. Aí, em torno dessa situação, nós vamos começar a imaginar o nosso planejamento estratégico. Outras atividades, seja essas atividades com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, como, por exemplo, uma associação de pequenas empresas que precisa manter o número de associados, precisa elevar um pouco a arrecadação, precisa participar mais da comunidade, porque ela está sentindo que as pessoas não estão mais
querendo o associativismo nessa forma que ele oferta os produtos como assessoria jurídica, como auxílio no tratamento de doenças para os seus funcionários, etc., como planos de saúde, descontos, etc. Bom, essa é uma situação onde nós vamos enfrentar uma mudança de mercado. O mercado talvez esteja migrando para outro tipo de negócio. Nós estamos vendo, por exemplo, se um dos geradores de caixa dessa associação for justamente a saúde, nós podemos observar que agora nós temos com uma formação muito grande de muitos profissionais da área de saúde, clínicas que oferecem serviços a preços muito baixos. Com isso, então, começou a afetar o negócio, tanto das cooperativas de saúde, que já são mais tradicionais, como das clínicas ou jovens formados que não conseguem agregar valor na sua consulta. E isso a gente vai ver acontecendo nesse ramo de negócios nos próximos anos. É uma situação problema? Sim. Se você for dono de uma clínica, sim. Se você trabalhar numa empresa de plano de saúde, sim, é um problema. Então, nós teremos um ajuste de oferta e procura. A primeira lei da economia é oferta e demanda. Então, se isso está acontecendo no seu setor, como já aconteceu com outros setores no passado, talvez seja interessante você elaborar um planejamento estratégico de cenários e se preparar para essa mudança drástica de cenário que venha trazer novos tempos para o seu negócio. Ok. Então, aqui a tarefa é escolher a organização, no item 1.1, descrever qual é a situação problema. A situação problema pode também envolver, por exemplo, não só mudança estrutural do mercado, como concorrência direta mesmo. Vamos supor que você é um produtor de tubos e conexões e já tem outra empresa produzindo tubos e conexões, vocês estão os dois no mesmo mercado, você tem uma briga de preço muito grande, e a situação estratégica aqui é a seguinte: o setor de construção civil esteve parado durante muitos anos e deve recomeçar o próximo ciclo de alta assim que o mercado começar a dar sinais de que a economia se fortalece. Bom, se isso acontecer, a sua empresa, que é produtora de tubos e conexões, vai começar a vender mais, o seu concorrente também, e tudo certo, vai funcionar bem. Mas vamos supor que o seu concorrente ele conseguiu desenvolver ou comprar uma máquina que faça com que a taxa de produtividade dos seus funcionários e da empresa como um todo aumente muito. E ele consiga produzir 3 vezes mais com um custo 20% inferior ao seu. Bom, você tem uma situação, um problema muito grave. A menos que você tenha uma marca consolidada e seja muito diferente na percepção do consumidor, talvez você enfrente um problema muito sério para poder acompanhar a liderança em custo que o seu concorrente está promovendo. Então, pense o seguinte: seja qual for a empresa que você vai fazer, você deve imaginar que a situação problema geralmente envolve mudança estrutural, mudança do mercado, mudança de uma tendência drástica na alteração do tipo de produto e a forma que os consumidores vão acessar esse produto, mudança também na região geográfica, mudança no perfil do consumidor, mudança no padrão de consumo, mas principalmente que envolva o fator concorrência. Porque no final das contas o que interessa é qual é meu market share, quanto eu faturo, quanto meus concorrentes faturam e quanto o faturamento deles crescendo vai tirar do meu, quanto o meu crescendo vai tirar do deles, e é isso que interessa para o negócio. Uma situação problema deve ser bem caracterizada. A boa parte do trabalho deve ser focado na descrição do problema. Por quê? Porque quando você descreve bem o problema, dá bons detalhes, um nível de dados sólidos, você apresenta uma variedade de pontos ali para serem analisados, você facilita a percepção de como funciona esse mercado e de como a empresa é inserida e também quais as formas que ela pode utilizar para se dar bem nesse mercado. Bom, feito isso, nós vamos então agora fazer o diagnóstico da empresa ponto a ponto com os próximos itens. E o próximo é o item número 2, a missão. O que é a missão de uma empresa? Uma empresa existe para quê? Se você souber a resposta, para que essa empresa existe, você sabe qual é a missão dela, independente de ler a missão que está escrita e pendurada na parede, ou está lá na fachada, ou está escrita nos manuais, nos documentos da empresa, independente disso. Por quê? Porque missão é o papel
social da empresa no mercado. Então, uma empresa que produz alimentos, basicamente a missão dela é alimentar as pessoas, fornecer nutrição e etc. Uma empresa que produz peças automotivas, a missão dela é manter a frota nacional funcionando a preços acessíveis e alta qualidade, etc. Ou seja, quando nós sabemos qual é o papel da empresa na sociedade, então nós temos clareza de qual é a missão dela. O próximo item é o item 2.1, auditoria da missão. Lá no item 2, nós estamos partindo do princípio que a empresa tem uma missão, então ok. Se ela não tiver, você pode escrever a missão. Mas se ela já tiver, nós vamos para o item 2.1. Diz assim, auditoria da missão. O que seria uma auditoria nesse caso não tem nada a ver com a auditoria contábil, tá? Que seria simplesmente nós conferirmos se a missão está realmente dando atenção aos principais stakeholders. Quem são os stakeholders? Stakeholders são todas aquelas pessoas e companhias, organizações, que têm algum tipo de conexão ou interesse na organização. Então, por exemplo, se você tem uma empresa que produz carne de frango, quais são os stakeholders? Nós temos lá os produtores de frango, nós temos os frigoríficos, nós temos os restaurantes, nós temos uma série de agregados que estão olhando para a sua companhia, que é uma produtora de carne enlatada de frango, uma carne temperada, sei lá, mas você está ali com várias organizações prestando atenção no seu negócio. E também o consumidor. Então, a auditoria da missão é rever se a empresa está cumprindo com o papel social dela. Muitas vezes o papel social da empresa acaba mudando ao longo do tempo. Como assim acaba mudando? Bom, às vezes você pode pensar numa empresa com o seu papel principal, mas que ao longo do tempo esse papel vai sofrendo mutações, não porque a própria empresa quer, talvez sim, mas muitas vezes porque o próprio mercado redireciona a missão da companhia. Então, veja, uma empresa que tem como missão serviço de hotelaria, a missão dela é hospedar as pessoas em viagem para que possam descansar e seguir em paz para o próximo destino, etc. Mas talvez, com o passar do tempo, essa empresa de hotelaria entenda que ela está localizada num lugar próximo a vários pontos turísticos, ela passe a oferecer mais pacotes turísticos do que o serviço de hotelaria inicial, que era para os viajantes de um modo geral. E, de repente, ela começa a se especializar num público específico, como, por exemplo, os viajantes da terceira idade, que são pessoas aposentadas e que escolhem aquele lugar por, de repente, um ponto turístico de peregrinação religiosa ou ter maravilhas da natureza, seja lá o que for. Mas aquele projeto inicial de hotelaria, ele sofreu uma pequena mutação. E talvez não tenha sido planejado desde o início para isso. Então, a estrutura do hotel pode ter sido planejada para oferecer áreas de lazer para crianças, ping-pong, playground, etc. E uma área ampla para atender crianças e não se preparar, como por exemplo, para atender a terceira idade, com barras de sustentação, né? Como por exemplo em banheiros, corredores, elevadores mais acessíveis, etc. Então isso faz com que a missão deva ser reposicionada, porque você começou com um negócio está no mesmo ramo de atividade, mas com um negócio completamente diferente. A missão deve ser revista. Agora pense na empresa que você trabalha ou na empresa que você vai fazer o planejamento estratégico, está fazendo. Pense se a missão dela está atual ou se alguma coisa mudou nesse mercado e talvez seja necessário, então, fazer uma alteração nessa missão. A essa alteração nós chamamos de auditoria da missão. Você viu o conceito da missão e prepara uma nova missão. Às vezes é só alterar uma palavra, duas, às vezes é refazer completamente a missão, mas isso seria então a auditoria da missão. O próximo item do nosso planejamento é valores. O que são valores? Os valores da organização são os pontos norteadores da formulação da estratégia e seus limites competitivos, agressivos ou cooperativos. Envolvem política, filosofia, ética, padrão comportamental, etc. Traduzindo isso, seria como a empresa se comporta diante de situações.
Então, por exemplo, se os valores éticos, morais, forem muito fortes, geralmente valores muito fortes acabam moldando o empresário que toma suas decisões através desses valores, utilizando como base esses valores, ele acaba formulando estratégias que nem sempre são tão agressivas. Já aquele empresário, os valores um pouco mais fracos, ele não tem aqueles valores enraizados, por exemplo, religiosos, por exemplo, valores de honestidade e outros valores, talvez o nível de agressividade da estratégia dele seja muito alto. Então ele não está muito preocupado porque os seus valores não têm certos limites, ele acaba avançando um pouco, às vezes legislação, às vezes as normas. Então é importante saber os meus valores quais são, e se eles são seguidos realmente, e os valores da concorrência, que é o próximo item ali. Então, o item 3.1, os valores da minha organização. O item 3.2, nós vamos ver os valores da concorrência. Quem são esses meus concorrentes? Quais são os valores dele? Como eles pautam as suas decisões que envolvem, inclusive, concorrência ou cliente? Vou dar um exemplo. Você chega num supermercado como cliente e vai adquirir um produto. Então, tem um produto lá e que você observa o prazo de validade dele, está tudo em ordem, o preço dele está tudo em ordem, está tudo certo. Você pensa, tá ótimo, vou levar esse produto. Ok. Mas as redes de supermercados que existem ali na sua região, de repente, elas têm um nível de valores que comportam as suas estratégias serem muito fortes em relação a combinar preço. Essa não é uma estratégia legal, é uma estratégia que extrapola a legalidade. Mas eles podem fazer isso, podem, isso acontece muito. Postos de gasolina e outros ramos de atividade. E de repente você olha, nossa, eu paguei a gasolina R$ 3,50 numa cidade, na outra estava R$ 3,90, na outra R$ 3,20. Por quê? Porque existem faixas de preços que acabam sendo combinadas. Mas para isso acontecer, os valores precisam ter uns limites que deixam a agressividade um pouco mais solta. Quando nós conhecemos os valores da concorrência, nós também entendemos qual vai ser o retorno dessa agressividade quando nós implementarmos alguma estratégia. Então, por exemplo, eu chego numa região onde o nível de preço dos combustíveis vai estar estabelecido e eu chego com uma nova rede lá a jogar o preço lá para baixo e, de repente, eu enfrento uma concorrência bastante agressiva. Pode, inclusive, fazer com que os meus fornecedores se sintam desconfortáveis, porque ele tem que atender um número maior de clientes dele, que são os meus concorrentes, e isso pode afetar o meu negócio. Veja, eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado aqui. Eu estou simplesmente dizendo que nós precisamos fazer o diagnóstico dos valores da nossa companhia, que nós estamos fazendo planejamento estratégico, e os valores das companhias que são as nossas concorrentes. Isso é importante porque nós vamos, mais para frente, lá no planejamento, nós vamos ver uma situação onde nós vamos precisar resgatar essa informação. Porque dependendo do nível de agressividade do meu concorrente, ele vai ter uma reação muito mais forte às minhas estratégias. Vamos para o próximo item. Vamos falar agora no item número 4, que é a inteligência competitiva. Vamos usar algumas ferramentas de diagnóstico a alimentar a inteligência competitiva. O que é inteligência competitiva? Vamos simplificar o conceito aqui para nós termos o efeito do exercício com o conceito claro. Inteligência competitiva é você monitorar os seus concorrentes e o mercado de um modo geral. Quando você simplesmente faz um diagnóstico uma vez por ano, isso não é inteligência competitiva, isso é só diagnóstico. A inteligência competitiva é um diagnóstico mais dinâmico, mais atualizado, onde você tem dados alimentados que mantém o diagnóstico mais forte em relação à realidade, mais próximo da realidade. Se você faz um diagnóstico num trimestre e deixa para fazer outro no outro, você está quase fazendo inteligência competitiva, mas o correto para se chamar de inteligência competitiva é você ter a dinâmica do mercado, funcionamento, como os seus concorrentes estão agindo o tempo todo e como estão reagindo também. Vamos ao primeiro exemplo de ferramenta que a gente pode utilizar na inteligência competitiva. A primeira delas aqui é a SWOT. SWOT significa pontos fortes e pontos fracos.
ameaças e oportunidades. É a sigla em inglês, onde S é os pontos fortes, W os pontos fracos, O, opportunities, né, oportunidades, e T são as ameaças do mercado. Bom, se nós olharmos para nossa companhia, comparada com a companhia que é nossa concorrente, nós vamos saber que nós somos mais fortes que ela em alguns pontos, mas talvez a gente seja mais fraco em outros pontos. E a gente vai anotando. Eu sou mais forte, por exemplo, em logística, eu anoto ali. Ah, mas ela é mais forte com liderança em custo, ela tem mais poder de negociação com o fornecedor. Esse é um ponto forte do meu concorrente. Se o mercado está oscilando muito em relação ao volume de vendas, mas ela consegue ter uma estabilidade porque ela vende em lotes fechados, com contratos fechados para os seus clientes, eu não tenho, então eu tenho um ponto fraco em relação a esse mesmo ponto, que é a estabilidade de receita. Então nós temos volatilidade dos números de receita, coisa que o meu concorrente não tem. E vai pensando ponto a ponto. De repente eu tenho uma equipe muito forte, muito bem treinada, ele não tem ainda. De repente eu tenho lá um sistema financeiro que funciona melhor que o dele. De repente ele tem mais acesso a crédito do que eu, ele consegue um juro mais barato que eu. Então aqui uma análise comparada. Vou levantar os pontos fortes e pontos fracos, comparando quais são os meus pontos fortes, quais são os pontos fortes da concorrência, quais são os meus pontos fracos, quais são os pontos fracos da concorrência. E depois nós vamos para a análise externa. Pontos fortes, pontos fracos, compõem a análise interna da companhia comparada com a análise interna do concorrente. Pontos fortes e fracos dizem respeito à própria companhia ou à companhia concorrente. Agora, quando nós falamos do meio externo, o diagnóstico externo envolve, então, ameaças e oportunidades. Ameaças, conjunto de situações que podem ter impacto negativo. Então, qualquer coisa no mercado que ofereça poucas oportunidades ou até ameace as minhas oportunidades, então nós vamos chamar de ameaça de um modo geral. Aqueles pontos que oferecem oportunidades, oferece para mim e oferece para o meu concorrente. As ameaças também são para mim e para o meu concorrente. Então, quando nós falamos de pontos fortes e pontos fracos, nós isolamos. Quais são os meus pontos fortes e pontos fracos, quais são os pontos fortes e pontos fracos do meu concorrente. Mas quando nós falamos de ameaças e oportunidades, geralmente são para os dois. Por quê? Porque vamos supor que o teu ramo de atividade seja lá a produção de iogurtes. Você, teu concorrente ali estão produzindo iogurtes, estão vendendo, aproveitando aí a maré fitness, o pessoal está consumindo iogurte adicionado de proteína e vocês estão conseguindo vender bem. Mas aí vem uma norma do governo que muda completamente a forma que você pode formular, usando os ingredientes, né, o seu produto final. Então você vai formular o seu produto final de uma maneira completamente diferente. Aí você vê que os seus custos podem ser muito elevados. Então nós estamos diante de uma ameaça. É para você e é para o seu concorrente também. Também podem surgir oportunidades, como essa mesma agência governamental venha com uma normativa que facilite muito a forma como você pode trabalhar, flexibilizando a formulação e o uso de produtos, importação, alíquota mais baixa, etc. E todo mundo nesse mercado vai entender essa oportunidade e aproveitar o máximo possível dela. Então, ameaças e oportunidades são para todos os players, todos os concorrentes que estão envolvidos nesse mesmo setor. Uma outra ferramenta interessante de se utilizar é o ciclo de vida. Entender o ciclo de vida do produto e também da empresa, produto ou serviço, né? Por exemplo, se eu sei que um produto ou serviço é muito novo, foi lançado há pouco tempo, está no estágio de introdução, eu ainda não sei direito se vai dar certo ou não. Eu não posso apostar todas as fichas, investir muito dinheiro nesse produto ou serviço, eu não tenho certeza se vai dar certo. Mas também eu posso, se eu tiver uma análise que promova assim, oportunidades, e que eu posso olhar para esse produto mesmo no estágio introdutório e apostar mais nele, colocar mais dinheiro, porque eu acho que o retorno vai ser maior, vai ser garantido. Quando eu estou na fase de crescimento, a segunda fase ali do ciclo de vida, nesse momento, então, nós já temos uma certeza um pouco maior. Nós já sabemos que realmente o mercado gostou desse produto, está vendendo bastante, a margem de contribuição é boa, eu consigo colocar
preços razoáveis, que dê um lucro saudável para a companhia, e isso é muito bom. Então, eu já posso ir mais a fundo nos meus planos para desenvolver esse produto ou serviço. No caso da maturidade, é uma etapa onde geralmente o mercado talvez não tenha saturado ainda, mas o nível de crescimento das vendas já não é muito superior à inflação, por exemplo. Eu já tenho um mercado consolidado, já atingi todos os clientes que eu queria atingir, a população que poderia consumir isso já consome, tanto eu como os meus concorrentes já estamos vendendo. Nós chegamos a esse nível de maturidade. Só que passado algum tempo, isso pode ser substituído. Pode ser que um outro produto ou serviço venha dar conta do recado e atender as necessidades e desejos dessa população que consome os nossos produtos e ele passar a entrar em declínio. Então é importante conhecer o ciclo de vida, saber se já cheguei no estágio de maturidade, mas tem alguma coisa que eu preciso reinventar o meu produto? Talvez esteja vindo, por exemplo, uma nova geração que queira um produto um pouquinho diferente. Se eu mantiver o produto sempre igual, eu vou ter que acompanhar o ciclo de vida dos meus consumidores. Por exemplo, eu desenvolvi uma manteiga que ela tem lá um nível de colesterol e etc., que seja satisfatório. Aquele público que, quando eu desenvolvi lá nos anos 90, o público tinha 40 anos. Mas esse público agora já está lá com 60 e poucos, 70 anos, e talvez eles não queiram mais consumir manteiga. Ou então, eles continuem consumindo manteiga, porque favorece a saúde deles, mas a geração que veio depois, não. Então, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que conhecer o ciclo de vida, tanto da empresa, quanto dos produtos, quanto dos serviços, quanto dos meus consumidores, para poder acompanhar. Alguns exemplos de empresas que acompanharam isso, são empresas, por exemplo, de achocolatado, que no passado utilizavam na sua propaganda miniaturas ou figurinhas de bebês, etc., e que tratavam o seu produto como um produto para bebê. Mas conforme o tempo foi passando, foi atualizando o produto para acompanhar a faixa etária. Ao mesmo tempo, foi fazendo campanhas para manter também aquele produto para o bebê. Então, o produto acabou atendendo do bebê até o adolescente. E assim ela consegue manter o seu ciclo de vida do produto alinhado com a renovação do ciclo de vida dos seus consumidores. O próximo item, 4.5, principais tendências do mercado. Bom, aqui é bem difícil de você estabelecer uma ferramenta ou outra para você analisar as tendências. As tendências estão mais na forma de notícias, na forma de conversas entre os pares que estão no ramo de atividade. São aquelas formas de atuação que talvez estejam mudando devagarinho e que está apontando para um caminho futuro. Ou seja, você não tem certeza ainda, mas já tem uma tendência. Como um exemplo prático aí da tecnologia, nós podemos dizer que há uma tendência das pessoas não viverem mais afastadas do seu celular, por exemplo. Isso é uma tendência que hoje já se prova realidade na maior parte da população, mas é uma tendência cada vez mais forte, porque o celular, o smartphone, ele agregou muitos produtos dentro de um produto só. Então, nós temos no smartphone centenas, talvez milhares de produtos que estão ali. Se você pensar assim em máquina fotográfica, já matou o ciclo de vida da máquina fotográfica. Qual é a tendência do celular? Talvez ele assumir mais ainda a função de editoração. Então, talvez ele avance no ciclo de vida do laptop, do notebook. E se isso acontecer, então, as empresas que estão envolvidas com esses produtos têm que estar atentas. Veja só, balança de precisão. Balança de precisão é uma coisa que você vai utilizar para pesar 5 gramas, 10 gramas, mas de repente, se você baixar um aplicativo no celular, você já pode pesar essa quantidade pequena, esses pesos leves aí. Você toca violão e você tem lá o seu diapasão eletrônico e você utiliza ele para fazer a afinação do instrumento, mas acabou de descobrir que já existe há mais de 10 anos diapasão para você baixar no seu smartphone e você não precisa mais desse produto. Então as empresas vão se renovando, mas elas precisam prestar atenção, porque talvez a renovação muito lenta faça com que o seu ciclo de vida entre rapidamente em declínio. Então, tendências é você prestar atenção
no seu ciclo de vida, no ciclo de vida do seu produto, no ciclo de vida do mercado, e para onde esse mercado está indo. E aí você atualiza seus produtos e serviços para darem conta de atender as novas demandas que irão surgir. Nós estamos em 2020, estou gravando esse vídeo no mês de julho, começou uma pandemia em março, e nós estávamos com a expectativa de que em 15 dias, 20 dias, né, isso lá no começo, se terminasse a quarentena que foi imposta à população no planeta. Mas o tempo foi passando e nós já de março, abril, maio, junho, julho, são 4 meses, e nós ainda aqui no Brasil nem atingimos o pico de infecção em toda a população. Então, nós não temos um número de infectados suficiente para dizer que a tendência é que nós tenhamos uma vida presencial, aulas presenciais normais em uma semana, 10 dias, um mês. Nós não sabemos. Mas nós podemos olhar as tendências. Uma das tendências é que a máscara, que hoje é utilizada para nós termos um certo convívio, mesmo com distanciamento social, ela tenha vindo para ficar. Então, daqui para frente, talvez qualquer pessoa, mesmo que a gente consiga descobrir vacina ou uma cura definitiva, talvez daqui para frente a máscara seja algo não só recomendável, mas algo que a própria comunidade exija daqueles que estão com alguns sintomas, como tosse, espirros. Então, isso talvez venha a fazer parte da nossa vida, isso é uma tendência. Outras tendências podem ser mais macros em termos de indústria, por exemplo, a tendência do carro elétrico, que faz muitos anos que ele é uma tendência, mas agora, no mês de julho também, a Tesla assumiu o primeiro lugar das indústrias automotivas em valor de mercado. Mesmo que ela ainda não produza uma quantidade suficiente para ser líder de mercado, ela já se mostra como a líder de valor. Valor por quê? Porque os investidores acreditam que esse é o futuro. Estão de olho numa tendência e essa tendência passou a ser precificada pelo mercado. Então, a pergunta que você deve se fazer aqui é: qual é o meu ramo de atividade e quais são as tendências? Aqui é brainstorming. Quando você se reúne com o grupo para discutir quais as tendências, não coloque muitos empecilhos, deixe as pessoas falarem, porque podem surgir muitas visões de como será o futuro da sua empresa e do seu negócio. É importante ouvir gerações diferentes também, porque às vezes a empresa se acostumou com um perfil de consumidor, mas esse perfil talvez esteja já num ciclo de vida diferente daquele que é interessante para o crescimento das vendas. Então, é melhor ficar de olho nas tendências, observando todas as faixas etárias que podem ser interessantes para a companhia. O próximo item é a matriz BCG. A matriz BCG é muito parecida com o ciclo de vida, mas com a seguinte diferença: que o ciclo de vida nós temos um caminho que segue uma linha do tempo. Aqui nós podemos entrar com o nosso produto ou serviço em qualquer das etapas. Por exemplo, se eu tenho ali, nós observamos os 4 quadrantes, né? Então temos ali o ponto de interrogação, temos a estrela, a vaquinha leiteira e o animal de estimação. Vamos começar pelo ponto de interrogação. Ele se assemelha muito ao produto que está em introdução. Mas qual a diferença aqui? A diferença é que não necessariamente é um produto que a minha companhia oferece, talvez seja um concorrente. Então, o que é que eu vou fazer se existe um produto já que outro está oferecendo, mas eu não sei ainda se vai dar certo? Bom, no mercado existem os inovadores e os adaptadores. Inovadores são poucos, são aqueles que oferecem algo realmente novo. A maioria das empresas são adaptadoras, elas seguem aquele que conseguiu dar certo. Então, geralmente nós ficamos de olho na interrogação, sem fazer muita coisa, mas nos preparando, entendendo o que está acontecendo com esse tipo de produto ou serviço. Quando esse tipo de produto ou serviço começa a dar certo lá na empresa que o criou, então nós temos algo que já saiu de ser apenas tendência e passou a ser uma realidade de mercado.
ele deixa de ser uma interrogação e passa a ser uma estrela. É nesse momento que a maioria das empresas entra no ramo de atividade, ou passa a oferecer tal produto ou tal serviço. Por quê? Porque quando é estrela, significa já foi testado, já deu certo, já dá dinheiro e eu quero participar desse mercado também. Então, pense assim, a grande maioria das empresas é adaptadora e seguidora. Os inovadores realmente são aqueles que criam. Então você vai ouvir muita conversa fiada, assim, de qualquer coisinha que você muda é uma inovação. Eu acho perigoso você dizer isso. Por quê? Porque inovação é algo que realmente ofereça algo diferente. Você, depois que alguém já ofereceu, já deu certo, você vai fazer também, não precisa chamar de imitação, não, porque é papel social das companhias oferecerem o que o outro já inventou e já ofereceu para o mercado. Pense assim, muitas vezes uma companhia, até que ela desenvolva o seu produto e atinja o mercado global, pode levar décadas. Então é muito melhor para todos os consumidores do mundo que a empresa faça com que o seu produto dê certo e as outras todas copiem, adaptem e criem produtos que venham fazer frente, oferecendo ampla concorrência para desenvolver o mercado e atingir todos os consumidores do planeta. E tem o interesse, né, de adquirir esse tipo de produto para resolver algum tipo de problema de consumo. O próximo passo é a vaca leiteira. A vaca leiteira é muito parecida com a maturidade. Mas qual a diferença dela? Lá na maturidade do ciclo de vida, nem sempre está dando lucro. Aqui, quando nós observamos a vaca leiteira, nós estamos dizendo o seguinte: o produto está consolidado, está maduro e está dando lucro para as companhias que estão envolvidas. Não há uma grande taxa de crescimento do volume de vendas mais. Só que, uma vez estabelecida essa faixa de consumo e as pessoas criaram o hábito, nós podemos dizer que a vaca leiteira, então, ela oferece condições do mercado funcionar por mais tempo. Então, isso é bastante saudável para as companhias. E temos o animal de estimação. Bom, a analogia aqui tem que ser bem direta mesmo. Quem já comprou um animalzinho de estimação por impulso, foi visitar lá no pet shop e viu lá aqueles filhotinhos bonitinhos e estava com criança e daí acabou levando sem muito planejamento, sabe do que eu estou falando. Esse cachorro, se for um cachorrinho, né? Vai chegar em casa, tudo bem, né? Primeira noite fez um cocôzinho fora do lugar, fez uma baguncinha, ele cresce mais um pouquinho, ele estraga teu chinelo, ele rasga o cantinho do sofá, e ainda assim a gente ama os bichinhos. Por isso é chamado de animal de estimação. Aquele produto ou serviço já não dá mais lucro para a companhia, dá trabalho na linha de produção, ainda tem poucos clientes que querem, mas tem alguns clientes que só vão lá por causa disso e a partir desse produto ou serviço compram o restante. Por exemplo, aquele açougue no supermercado, que tem lá 8 funcionários e que se vai colocar na ponta do lápis mesmo, não dá lucro o açougue, porque ele tem muito funcionário, mas oferece a carne fresquinha, cortada na hora, do jeito que o cliente quer, etc. Mas é um chamariz para que o restante do supermercado tenha o seu giro a contento. Então, o cachorrinho de estimação, o animal de estimação, é aquele produto ou serviço que ter na companhia, racionalmente pelos números, não é bom, mas ter é muito bom porque pode ajudar no cômputo geral do volume de vendas da empresa. A próxima ferramenta, o item 4.7, poder de negociação, análise das 5 forças de Porter. Bom, aqui nós temos uma ferramenta fantástica. Não é à toa que o Michael Porter ficou famoso por conta dessa ferramenta. É uma ferramenta que, quando você bate o olho, você já consegue visualizar o que é que está acontecendo no mercado. As 5 forças de Porter, nós temos no primeiro quadrante ali, o quadrante dos entrantes, esse quadrante superior, onde nós vamos apontar ali se existem outras empresas que estão chegando no mercado ou não. Bom, se existirem outras empresas, então nós vamos colocar ali, nesse quadrante, um sinal de menos. É um sinal de menos. Bom, eu não consigo criar barreiras de entrada, eu não consigo proibir que outras empresas entrem no meu mercado. Então, eu vou colocar um sinal de menos aqui. Por exemplo, eu sou um produtor
de soja e eu tenho lá 100 alqueires. Com 100 alqueires eu mando nesse mercado? Não. Eu consigo proibir que o meu vizinho que planta milho pare de plantar milho e comece a plantar soja? Não também. Então eu não tenho esse poder de barrar novos entrantes. Então eu marco um sinal de menos. Aqui nesse quadrante estão os fornecedores. Eu tenho condições, com 100 alqueires plantados de soja, de fazer uma negociação frente aos os grandes produtores de insumos e defensivos e sementes, e eu estabelecer a faixa de preço que eu quero pagar? Não. Esse mercado é um oligopólio e eles são poucas empresas que desenvolvem tecnologia e mandam no mercado de insumos, defensivos, sementes, etc. Aqui no meio estão os concorrentes. São as outras empresas, ou as outras, nesse caso da soja, seriam os outros produtores de soja, os meus vizinhos. Eu mando nesse mercado, eu tenho poder em relação aos demais? Não também. Aqui estão os clientes, seria quem vai comprar minha soja. Bom, se eu produzo 100 alqueires de soja, eu consigo, sozinho, estabelecer o preço que eu quero vender essa soja? Não. Esse é um commodity. Commodity, quem estabelece preço é o mercado, internacional, inclusive. Então eu não tenho como estabelecer o preço. Não é porque minha soja parece mais bonitinha que eu vou conseguir cobrar o dobro do preço das outras. Não. Eu vou acompanhar a cotação e escolher o momento de vender, mas posso, inclusive, esperar demais e cair o preço, ou então eu posso levar sorte, subir, etc. Mas eu não tenho como controlar isso. Então eu posso dizer que eu tenho um sinal de menos aqui, um sinal de menos aqui, um sinal de menos aqui e um sinal de menos aqui. Ou seja, das 5 forças, as 4 que nós olhamos aqui, já sou fraco. Mas por que então que esse negócio é interessante? Olha, aqui nós temos os produtos substitutos, nesse último quadrante aqui embaixo. Tem algum produto substituto para a soja? Tem alguma tendência de tirar a soja do mercado? Vai encurtar o ciclo de vida do produto soja? Vai acabar com a soja? Não, não tem nada em vista. Pelo menos até o momento não tem nada em vista. Então, nós podemos marcar um sinal de mais aqui. Significa que eu sou forte aqui. O que é que essa análise me mostrou? Me mostrou que das 5 forças da dinâmica de mercado propostas por Michael Porter, eu tenho que ter pelo menos uma aonde eu me segure, que me dê sustentação do negócio. Realmente, eu sei que plantar soja é um negócio que vai existir por muito tempo. Agora vamos a um outro exemplo um pouco mais complexo, utilizando aqui a indústria. Vamos supor que nós tenhamos aqui uma indústria automotiva, ou de caminhões, ou de tratores, sei lá, e que você queira fazer a análise dela em relação ao mercado. Então, vamos lá. Aqui, nos entrantes, tem como barrar? Barrar não tem, mas nós sabemos que são poucos ofertantes, nós não temos milhares de empresas que são indústrias automotivas, nós temos dezenas, poucas dezenas. Nós funcionamos como um oligopólio, então nós podemos dizer que nós somos fortes. Nós não conseguimos barrar completamente, mas criamos bastante dificuldade para aqueles que querem começar no ramo. Eles vão ter que se adaptar muito até acompanhar aqueles que já estão há mais tempo no mercado. Podemos dizer que em relação aos fornecedores, nós somos fortes ou somos fracos? Bom, aqui dá para analisar empresa por empresa, mas de um modo geral, a indústria automotiva é muito forte em relação aos seus fornecedores. Os fornecedores, de um modo geral, por mais que eles sejam grandes, eles acabam vendendo um volume tão grande para as montadoras, que geralmente montam em várias partes do mundo, que eles conseguem, então, negócios vantajosos para os dois. Mas o poder de negociação geralmente está mais para as montadoras. Então, nós somos fortes aqui e somos fortes aqui. Em relação aos meus concorrentes, bom, aqui vai depender da minha montadora. Se eu sou uma montadora que sou líder de mercado, então eu sou mais forte. Se eu sou a última no mercado em volume de vendas, então, se as minhas vendas são muito fraquinhas, eu sou mais fraco. Mas vamos supor que eu seja forte, seja um dos mais fortes do mercado. Então, eu já tenho 3 sinais de mais aqui.
Em relação aos meus clientes, quem estabelece o preço de venda? É a indústria automotiva ou é o cliente consumidor que vai lá comprar o seu carrinho? É óbvio, né? Quem estabelece esse preço é a indústria automotiva. A não ser em tempos de recessão. Aí é outra história, mas mesmo assim o poder de negociação maior ainda é da montadora. Em relação a substitutos, existe alguma coisa em vista para substituir o automóvel? Não se fala em patinete, em bicicleta elétrica, as pessoas estão caminhando, mas no fundo, todo mundo gosta de ter um carro ou pelo menos de utilizar de vez em quando. Tem países que tem nevasca, lugares que tem tempestade de areia, mesmo aqui no Brasil, um país tropical, chove muito, então você precisa de carro. Então a necessidade do carro vai continuar existindo. Existe uma substituição iminente? Não. Nós estamos diante de um ramo de atividade em que, se eu for um dos líderes do mercado, eu tenho todos os pontos positivos. E aí eu consigo, então, ter uma análise das 5 forças me dizendo que esse é um ramo, se eu estiver entre aqueles que se despontam em faturamento, em tradição de mercado, eu sou mais forte. E para que serve isso então? Bom, serve para quando você vai montar um negócio, comprar um negócio, ser acionista de uma empresa, prestar atenção o quão forte ela é nesse mercado, para você não entrar numa furada. Se você vai montar uma empresa, é lógico que você vai ter que encarar fornecedores, clientes e também entrar no mercado querendo participar de um market share, e você precisa saber quão forte eles são para saber se você vai dar conta da bronca. Aqui no 4.8, eu deixo no exercício livre para a utilização de qualquer ferramenta à escolha do grupo que está elaborando o exercício. Por quê? Porque em alguns setores pode ser interessante utilizar, por exemplo, uma curva de evolução patrimonial, pode utilizar, por exemplo, um ponto de equilíbrio, pode utilizar um gráfico de Ishikawa, pode utilizar Pareto, pode utilizar qualquer ferramenta que o grupo achar interessante para aquele ramo de atividade. Porque existem peculiaridades que precisam ser respeitadas e algumas ferramentas oferecem mais soluções do que outras para determinados ramos de atividade. O item número 5, nós vamos estabelecer aqui o objetivo geral do planejamento estratégico da organização. Veja, se nós escrevemos qual é o problema e sabemos aonde a gente quer chegar, então nós vamos traçar isso na forma de objetivo, precisa ser quantificado. Quando eu tenho um objetivo, eu preciso dizer quanto é. Eu preciso dizer o que é realmente, né? Mas quanto é e quando isso vai acontecer. Então, se eu tenho um objetivo de dobrar meu faturamento, então o que é aumentar faturamento? Quanto? Aumentar em 100%. Quando? Eu quero isso até 2023. Então, eu acabei de quantificar o meu objetivo. Uma vez que eu entendo qual é o meu objetivo, as minhas ações, de um modo geral, vai orientar a empresa toda e toda a equipe a pensar nesses objetivos e tentar tirar proveito do dia a dia das ações para que elas sejam colocadas no rumo da organização, né, no rumo certo para a organização atingir os seus objetivos. E o 5.1, 5.2 e 5.3, eles são as metas. Por que eles estão logo abaixo aqui do objetivo? Se você sabe qual é o objetivo geral, você pode dividir o objetivo em várias metas. Aqui está exemplificado com 3 metas, mas podem ser 20, podem ser 50, podem ser metas que acontecem simultaneamente, podem ter uma curva temporal. Pode ficar à vontade aqui para elaborar suas metas. Aqui é efeito de exercício, para facilitar, para garantir que todo mundo pense em pelo menos 3 metas, nós colocamos 3 campos aqui, efeito de exercício. Mas quando se faz de verdade numa companhia, a gente tem que adaptar isso para a realidade da companhia. O item 6, visão de futuro, visão da empresa. Bom, se a empresa já tem uma visão escrita, lá, a visão da empresa é ser a maior empresa produtora de sapatos do hemisfério sul até 2030. Isso é o que ela quer ser quando crescer. Então, isso é a visão da empresa. Não confundir com o objetivo, tá? A visão é algo muito maior. É como ela se vê no futuro. Depois, o item 6.2, a visão do mercado. Aqui a gente junta as tendências com as hipóteses. Por quê? Porque as tendências que a gente fez no exercício anterior, é a gente imaginar, é bem brainstorming mesmo.
só que agora a gente junta com hipóteses. É importante aqui a gente levantar essas informações com empresários do setor. Então, às vezes, a empresa acaba ficando si mesmada no seu dia a dia e esquece que ela precisa conversar com gente que está atuando no mesmo setor de atividade. Então, é muito importante procurar outros que estão dirigindo companhias, que estejam envolvidas em setores, se não forem iguais ou pelo menos afins, para poder entender o que realmente será do futuro desse mercado que a gente atua. Bom, aqui o item 7, nós vamos elaborar então os cenários. Como é que a gente vai chegar nos cenários? Nós precisamos primeiro entender as variáveis críticas, ou pelo menos saber primeiro quais são e daí tentar entender. Os cenários também a gente estabelece um prazo. Vamos colocar aqui, por exemplo, um cenário para dezembro de 2022. Ok, se eu sei quando é esse cenário, posso alinhar isso com os meus objetivos e metas e tal, mas eu preciso entender aonde está esse ponto no tempo que eu quero enxergar. Não adianta eu querer montar cenário só para amanhã e envolver toda a companhia e fazer um planejamento para amanhã. Não, posso fazer para um ano, para 6 meses, para 10 anos. Fique à vontade para estabelecer esse horizonte. Aqui na primeira coluna, do lado esquerdo, temos ali variáveis críticas mais importantes, né? Extrair dos players. Então, a gente precisa entender quais são as variáveis críticas importantes. Eu vou usar ainda aquele exemplo lá da plantação de soja para facilitar e vocês, quando estiverem elaborando, pensem no seu negócio quais são as variáveis realmente críticas. Então, elencando 3 variáveis críticas para o agronegócio, podemos pensar em clima, cotação internacional, cotação do dólar, cotação da soja no mercado internacional e cotação do dólar. Temos 3, simplesmente 3 aqui, mas podemos utilizar muitas outras, tá? Mas para efeito de exercício eu só coloquei 3 aqui. Aí pense o seguinte, se eu conheço essas variáveis, eu sei que elas têm um comportamento, veja que eu não falei em números e nem qual é o comportamento delas, eu só disse assim, por exemplo, clima, eu não falei se o clima é bom ou ruim, como foi o clima, como será o clima, não, só clima. Quando eu falo cotação do dólar, só cotação, não disse se ela subiu ou caiu. E quando eu falo em cotação da soja no mercado internacional, eu só estou dizendo cotação da soja no mercado internacional. A variável crítica é isso, eu não estou quantificando nada, só dizendo o que é. Aí eu passo para a segunda coluna, onde tem ali o cenário 1, pessimista. O que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar aquela primeira variável que eu coloquei ali, a VC1, variável crítica 1, que era o clima, e vou fazer a seguinte pergunta. Qual é o clima pessimista para o meu negócio? Aí eu vou dizer, o clima não ser adequado nem no plantio, não ser adequado durante o crescimento da planta, não ser adequado na época de colheita. Então eu estou dando um comportamento pessimista. Posso dar um comportamento mais equilibrado, que é o cenário 2, é justamente aquele comportamento que vai me dar aquela safra média. Eu sei que vai dar certo se o clima se comportar em cada uma das etapas da maneira equilibrada. Por último, no cenário 3, um cenário otimista. Quais são as condições climáticas perfeitas para ter uma super safra? Aí sim, vou colocar ali nesse cenário otimista. Aí, indo para a variável crítica número 2, coloquei ali como exemplo, então, nós falamos agora há pouco, a cotação da soja, por exemplo. Qual é uma cotação pessimista? Aquele horizonte de tempo que eu tracei, a baixa, né? Mas coloca ali um valor. Qual seria o equilibrado? Cobriria as despesas, daria uma margem de lucro interessante, né? Para pelo menos se manter ali, como tem acontecido e tal. E o cenário 3, otimista, qual seria a cotação extremamente boa, possível de se realizar no cenário otimista, então. E assim eu vou para o dólar também, a variável crítica número 3, e faço no cenário pessimista, no equilibrado e no otimista. E lá embaixo do quadro está escrito assim, denominação dos cenários simulados, ali no quadradinho do lado esquerdo, no canto esquerdo. Aí tem do lado C1, C2, C3. Aqui é para batizar o cenário mesmo. Pode inventar qualquer nome. Não precisa ficar preocupado com que nome vai dar. Pensa mais ou menos como quando a Polícia Federal ela cria o nome das operações. É mais ou menos isso. É algo bem aleatório, mas que tem a ver com
com o seu cenário. Então, um pessimista ali pode ser um vermelho, equilibrado pode ser um verde, e um otimista pode ser ali um laranja, ou vice-versa. Então, isso fica bem à vontade, tá? No oitavo, nosso quadro aqui, ele trata das ações em si. Quais serão as estratégias para cada cenário? Então, é formulação de estratégias de acordo com os cenários simulados. No quadro anterior, eu simulei cada um dos cenários. O pessimista, o mais equilibrado, né? E o otimista. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá nas metas, eu vou puxar as metas, vou voltar lá nas metas, meta 1, meta 2, meta 3, e vou trazer as metas aqui, ó. Na primeira coluna, eu tenho ali, ó, cronograma de metas, meta 1, meta 2, meta 3. Então, eu vou colocar ali qual é a meta e para quando. No meta 1, qual é a meta e para quando no meta 2, qual é a meta e para quando no meta 3, e vou preencher quais serão as ações. Aí a pergunta que eu tenho que me fazer é a seguinte: naquele quadrinho onde está escrito C1, logo abaixo está escrito ação. Eu vou analisar da seguinte maneira: se acontecer o cenário 1, qual é a ação que eu tenho que desenvolver para atingir a meta 1? Eu vou escrever ali: essa ação é a minha estratégia. Como eu vou atingir a meta 1? Dentro ainda do cenário 1, qual é a ação que eu preciso desenvolver para atingir a meta 2? Dentro do cenário 1, qual é a ação que eu tenho que desenvolver para atingir a meta 3? Quando eu faço isso, ó, cenário 1, qual é a ação para atingir a meta 1? Cenário 1, qual é a ação para atingir a meta 2? Cenário 1, qual é a ação para atingir a meta 3? Então, eu vou escrever aqui quais são as estratégias para atuar nesse cenário e atingir as minhas metas. Esse conjunto de estratégias, eu vou dar um nome. Assim como eu dei um nome lá para o cenário, eu vou dar um nome aqui. Então, por exemplo, se o cenário 1 for vermelho, o grupo de estratégias 1 vai ser, de repente, sei lá, arara, nome de um passarinho aí, bem-te-vi, sei lá. Fiquem à vontade, esses nomes são bem aleatórios mesmo. Eu vou fazer a mesma coisa para o cenário 2, a mesma coisa para o cenário 3, e eu vou ter, então, o conjunto de formulação de estratégias que eu posso utilizar de acordo com o cenário simulado. Então, se acontecer um cenário pessimista, eu vou ter aqui já as ações estabelecidas. Mas por que é que eu dou um nome? Por que é que eu dou um nome para o conjunto de estratégias? Porque aqui, para efeito de exercício, nós estamos colocando apenas 3 estratégias para cada cenário. Mas pode ser que a empresa tenha uma centena de estratégias, né, ações localizadas para cada cenário. Aí eu não vou ficar falando cada uma das ações. Eu vou falar o quê? Vou falar o nome do conjunto de estratégia. Então, eu vou usar uma estratégia, por exemplo, Big Bang. Eu sei que tem lá 100 e tantas ações que estão envolvidas nesse conjunto de estratégia. Então, ele forma. O conjunto em si passa a ser a somatória de todas as estratégias a serem utilizadas. Quadro 9. Possíveis reações da concorrência. Descrever hipóteses. Bom, aqui nós vamos pensar o seguinte: não é porque eu já sei qual é o meu cenário, tracei as minhas metas dentro de um objetivo, já sei quais são os meus concorrentes, sei qual é o meu produto, conheço as tendências, estou firme e forte para avançar nesse mercado, fazer a empresa crescer, dobrar meu faturamento, etc. Quem é que pode atrapalhar isso? Principalmente o seu concorrente. Então, a pergunta que você tem que se fazer é: se eu utilizar aquele conjunto de ações lá, o que é que o meu concorrente vai fazer? Então, aqui, RC1 para RE1. Então, reações da concorrência para o conjunto de estratégia 1. E vou escrever aqui como eles vão reagir. Agora, eu vou lembrar aquilo que eu falei lá no começo sobre os valores. Lembra que eu falei que nós íamos usar lá no final do trabalho? Pois bem, então vejam só. Se os valores da concorrência forem bem fortes, provavelmente a reação estratégica dele, a reação dele não vai ser muito agressiva. Sabe aquele seu concorrente que é bem bacana e que fala assim: não, concorrência é bom, é salutar, o sol está para todos, vamos ganhar aí de vocês aí no campo da clientela, do bom atendimento, etc. Ele tem valores fortes.
Mas sabe aquele concorrente também que busca sabotar de uma forma ou de outra, busca pressionar fornecedor para não te vender, e quer criar caso mesmo para te tirar fora do mercado? Nós podemos dizer que ele tem valores baixos. Mas lembra que valores baixos, estratégia agressiva. Valores fortes, estratégias menos agressivas. Né? É isso que nós vamos analisar. Então, ação da concorrência para o conjunto de estratégias 1, para o conjunto de estratégias 2, para o 3, né? E aí, uma vez que você conhece o padrão de reação da concorrência, então você vai também pensar em alternativas de contra-ataque. Então você bolou sua estratégia, foi para o mercado, está trabalhando numa boa, tem o seu concorrente, dá umas pauladas de lá para cá, você tem que estar preparado para fazer a coisa acontecer daqui para lá, ou seja, para manter a sua estratégia em curso ou alterar a sua estratégia mesmo, se for necessário. Tem que atingir seus objetivos. Suas metas também precisam ser alcançadas. Então, você não vai parar porque o seu concorrente reagiu. Então, aqui, pensar em estratégias alternativas de contra-ataque. Por último, nesse quadro, nós temos o seguinte. Nós precisamos comunicar a nossa equipe. Veja que nós terminamos o nosso planejamento ali, nesse último quadro de reações da concorrência, estratégias de contra-ataque, mas nós devemos comunicar a nossa equipe para que todos estejam alinhados. Acontece muito com empresas que não fazem planejamento e tem uma comunicação muito ruim, que em determinada filial, tem um clima de trabalho, o pessoal está trabalhando no dia a dia de um jeito, aí alguém é transferido para outra filial, vê lá totalmente diferente. O modo de operação, como aborda o cliente, é tudo diferente. Não existe uma padronização. Não necessariamente a padronização é sempre bom, mas, de um modo geral, ajuda. Agora, quando você tem um planejamento estratégico, aí é importante comunicar para que todos saibam da mesma forma como vai funcionar esse plano. Então, aqui nesse item número 10, aqui você deve escrever em poucas linhas, pelo menos em linhas gerais, assim, para entender o que será realmente necessário, comunicar para o pessoal. Então, planos de comunicação e capacitação dos envolvidos na implementação das estratégias condicionados aos cenários. Então, pensar como é que eu vou conversar com o meu pessoal para deixar eles afinados, todo mundo falar a mesma linguagem e caminhar na mesma direção, para que a gente não comece a brigar aí no meio dos acontecimentos, porque cada um quer fazer de um jeito, né? Depois, o 11º, como pretendem fazer a implementação, como será a operacionalização. Aqui, basicamente, é saber como será feita a divisão de tarefas, de quem vai fazer o quê, para que o plano funcione. No 12º, nós temos aqui como será o monitoramento das metas e controle dos resultados. Meta que não é acompanhada é uma meta muito difícil de você mensurar só observando ou só chutando. É bom que você tenha meios de acompanhar uma meta. Vamos supor que sua meta seja para um ano e você deixar para verificar só no dia que você estabeleceu, se não está acontecendo mês a mês. Se a meta, por exemplo, for aumentar em 10% o faturamento durante um ano, e você não acompanha mês a mês para ver se está acontecendo esse aumento de faturamento, você vai ter que fazer na última hora dar certo, e depois, quando for fechar o balanço do ano, não vai dar 10%, deu 10% só no último mês. E o restante, como é que ficou? É importante saber como será feito o monitoramento. Aqui eu deixo a criação livre, o grupo montar tabela, fluxograma, algum modelo de relatório, planilha, qualquer ferramenta que forneça informações para o gestor, como pode ser acompanhado os resultados, né, desse planejamento conforme a sua implementação for acontecendo. O 13º item a fechar é preparar uma apresentação do planejamento em PowerPoint para apresentação em sala. Se fosse numa empresa, seria para a diretoria da empresa. Se é numa faculdade, aqui como é o nosso caso de um curso, você vai apresentar para a sala. Pensando assim, estou apresentando para a diretoria da empresa, o que é que eu tenho que apresentar? Então, preparar uma apresentação resumindo todo esse planejamento estratégico para convencer aqueles que estão na reunião da diretoria. Esse é um bom plano que vai levar a nossa empresa para um lugar melhor, aonde ela possa faturar muito mais, ter mais rentabilidade, gerar riqueza, qualidade de vida para todos os envolvidos. Bom, gente, então esse é o modelo de planejamento estratégico dos cenários, onde nós simulamos as possibilidades de futuro. Lembrando, simular cenários não é fazer previsão, é se preparar para as possibilidades de futuro e deixar seus planos de ação prontos para agir enquanto os outros, seus concorrentes,
vão se assustar com o que vai acontecer, você já terá pensado nas possibilidades, terá preparado seus planos, seu nível de ansiedade estará mais baixo e você vai sair na frente com melhores resultados. Obrigado e até o próximo vídeo.